Boa noite. O FJT Entrevistas tem o prazer de receber o pastor Valmir Oliveira dos Santos para falar um pouco do protestantismo. Boa noite, pastor. Boa noite, Fico feliz por ter me convidado para estar trazendo um pouquinho da palavra de Deus, para pessoas que estão aqui, para a nossa amada irmã Janaína, e também está fazendo essa entrevista, e também para as pessoas que vai chegar também essas palavras. O que o fez mudar para a religião evangélica? Bom, eu creio que muitas vezes houve um pouco de curiosidade e também na necessidade também de aprender mais a palavra de Deus, Meus pais já falavam de servir a Deus, mas só que era um Deus que eu não conhecia, Era um Deus distante, e hoje eu tenho um Deus bem perto de mim que tem me ajudado e me abençoado bastante. Certo. Você acha que a religião hoje está dividindo as pessoas em relação a algumas pessoas que querer seguir essa religião e as demais não aceitarem e elas se dividirem? Bom, sempre tem obstáculos na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus, Muitas vezes há perseguições, muitas vezes há dificuldades para poder a gente fazer a vontade de Deus, Mas isso é bíblico, Que todo aquele que procura fazer a palavra de Deus ou fazer a vontade de Deus, ele é perseguido, Divisões encontra, perseguições encontra, isso é de lei, Mas aquele que crê, aquele que tem um alvo, que é Jesus, com certeza ele vai ser abençoado, com certeza problemas e perseguições não vai parar a tarefa e nem o desejo dele de fazer a vontade de Deus. Certo. O que procura uma pessoa mudar de religião católica a evangélica? Dê exemplos. Bom, um exemplo que eu posso dar é a necessidade de aprender mais a palavra de Deus. A necessidade de ser mais útil para Deus, fazendo a sua vontade. Qual a diferença muitas vezes da igreja evangélica para a igreja católica? Muitas vezes é um ensinamento mais profundo, é um ensinamento muitas vezes mais rigoroso pelas doutrinas que é colocada, e essa rigidez e essa palavra mais ensinada, mais batida nos nossos corações, traz um desejo maior de fazer a vontade de Deus, E aí se difere da igreja católica para a evangélica dessa forma. E como você começa a sentir essa vontade de seguir a Deus de uma forma diferente? Quando você sente que o que você está fazendo na igreja é pouco. Eu estou fazendo algo na igreja, por exemplo. O que eu estou fazendo é pouco para o que Deus merece, O que a gente faz geralmente é pouco pelo que Deus merece, Como é que a gente pode fazer? É o desejo de levar uma palavra para aquele que está sofrendo, Tem uma criança que precisa de uma palavra, você tem tudo para você ir lá e dar palavra para essa criança, um jovem que está jogado, drogado. A nossa obrigação é de ir levar a palavra para que aquela pessoa venha conhecer esse Deus que a gente conhece. Ao se converter ao protestantismo, você acha que uma pessoa realmente segue com fervor a religião ou apenas ela ocupa um lugar na igreja? Quando ele se decide a se converter ao cristianismo em si, ele é porque ele já sabe o que quer, Mas geralmente tem pessoas que dentro da igreja mesmo, que vêm e ficam no banco e não tem aquela iniciativa, Que você sabe que nem todo mundo é igual, Tem pessoas que ficam no banco, mas é crente em oração, Muitas vezes não vai na frente, dirige um trabalho ou lê algum versículo, mas é um crente de oração. Muitas vezes é mais firme aquele que está lá no banco sentado do que aquele que está lá na frente exercitando a palavra de Deus. A verdade é essa. Até porque quanto mais você recebe, mais você é cobrado. Isso verdade, na Bíblia, O evangélico está mais próximo da salvação, diferente da religião católica ou outra religião? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, E a Bíblia também diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, Você fala assim de salvação, mas para que a palavra possa crescer nos nossos corações, nós temos que ouvir a palavra de Deus, E quanto mais você exercitar, E quanto mais você correr atrás de aprender a palavra de Deus,
mais você vai chegar mais perto de Deus, né? Se você perguntou em relação a se o crente em si está mais perto de Deus do que o católico, né? Verdade. Bom, eu creio assim que depende da forma que busca ele, a Deus. Certo. Porque a religião não aceita os santos, que são adorados pelo catolicismo. E essa religião realmente faz de ídolos a esses? Esclareça-nos. Bom, geralmente a Bíblia em si, o povo evangélico é muito guiado não por ouvir falar, mas pela Bíblia, né? Como eu já falei para você, quando no início da minha conversão, meus pais, por exemplo, eles pregavam para mim, diziam para mim que tinha um Deus, aquele Deus na parede, um Deus que era justamente uma imagem de escultura, e vindo assim, a Bíblia diz que o povo no Egito sofria por falta de conhecimento da palavra. E nisso eu procurei um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Quando eu vi que a Bíblia do crente e a Bíblia do católico era a mesma Bíblia, então eu comecei a ver o que estava escrito na palavra de Deus, se tinha em relação aos santos, se eles iam me ajudar ou não me ajudar, né? E geralmente os católicos dizem que não adora imagem de escultura, mas sim venera. Mas a própria Bíblia diz aqui, em Salmo 115, por exemplo, né, que diz assim: aos ídolos deles são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, e tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da tua garganta. Tornam-se semelhante a eles os que fazem e todos os que confiam nele. Quando eu li essa palavra, eu caí em si, que a única adoração, a Bíblia diz em Atos 4,12, que nenhuma outra salvação foi debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, nem as imagens, nem outro tipo de adoração diferente, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu não sei se com essas palavras, se eu conseguir explicar o que está escrito em si, em relação aos ídolos, né? Que não somente está no Salmo 115, mas está em outros versículos, outros lugares da Bíblia também, essa palavra. Porque a religião critica o homossexualismo. Todas as religiões fazem isso, mesmo que de uma forma explícita. E onde fica o respeito para com o outro? Essa crítica não se caracteriza como desrespeito em relação à opção sexual de outra? É verdade. Mas eu digo assim que, primeiro que tudo, Jesus, ele amava o pecador, mas abominava o pecado. É verdade? Então, nós em si, seres humanos, a gente não devemos se importar pela vida sexual de A ou B, ou tipo de sexualidade, né? Mas quando a gente vem falar de salvação, a gente tem que amar essas pessoas, né? Amar eles como a nós mesmos. Então, quando a gente vai falar sobre salvação, sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus, né? A Bíblia está escrito assim em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: não sabes que os justos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, né? Quer dizer que a palavra do Senhor aqui diz sobre bêbados, sobre ladrões também, roubadores, que não herdarão o reino dos céus. Então, em meio de salvação, eu não posso, em meio de salvação, eu não posso pregar uma salvação que justamente uma pessoa que está praticando e que não agrada a Deus, e eu não posso falar para ele que ele vai ser salvo. Mas eu tenho que amar ele, tenho que procurar ajudá-lo, tenho que colocar o meu amor em prática na vida daquela pessoa. Certo. Os seus filhos já nasceram na religião evangélica. O que você acharia se eles mudassem de religião? No momento que eu digo a você, que está me entrevistando, no momento que a gente ensina a palavra de Deus a eles, que a gente mostra a Bíblia, a verdade a eles, aí a Bíblia diz que a salvação é independente. Eu não posso salvar meu filho, não posso salvar minha esposa, então ele que vai ter que procurar a salvação dele em si, né? Então, se ele, porventura, se desviar da verdade, então o problema é com ele e Deus.
Eu não vou deixar de amar ele mais ou amar ele menos de maneira nenhuma. Vai continuar sendo meu filho, mas em meio de salvação, ele vai ter que preparar a salvação para ele, né? Fazendo assim, fazendo a vontade de Deus. Isso enquadrando os preceitos bíblicos da palavra de Deus. Quais são as estratégias de evangelização que você utiliza para que as pessoas se convertam e venham a seguir essa religião? A palavra de Deus diz assim, o ide de Deus não é apenas não é um mandado, mas é uma ordem. A Bíblia diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, né? E geralmente a gente prega o evangelho pessoal, para a casa das pessoas, leva a palavra de Deus, leva a Bíblia e lê ali, como está bem escrito no exemplo em si, que é Isaías, uma palavra bem... Geralmente quando a gente entra na casa das pessoas, tem pessoas que estão precisando muito da palavra de Deus e tem gente que não tem o tempo, assim, não tem a preocupação de levar essa palavra de Deus tão preciosa, né? E a Bíblia diz um exemplo muito prático que a maioria dos evangélicos gosta de ler em meio de salvação, que fala de Isaías, quer ver? Uma palavra bem interessante para os nossos corações, Isaías 59, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? Então Deus, ele explica na sua palavra, justamente no livro de Isaías, que Isaías era um profeta messiânico que escreveu de Jesus antes dele chegar à terra. Ele já profetizou, já escrevia o que iria acontecer. Então a Bíblia diz que Deus está com a mão estendida para mim e para você e com os ouvidos abertos para escutar o nosso clamor. Então nós pegamos esse evangelho pessoal, né? Infelizmente tem pessoas que muitas vezes estão aprisionadas numa droga, numa bebida, passando por grandes dificuldades emocionais, e nós temos a obrigação de levar a palavra do Senhor, né? Como está escrito também em Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quando a pessoa está aprisionada numa droga ou numa bebida, a pessoa precisa de uma ajuda. E se eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, se a gente não levar essa palavra, se não ajudar essas pessoas, quem é que vai ajudar? É verdade? Verdade. O que é seguir verdadeiramente a Deus na religião evangélica? E o que é a define das demais? Bom, eu digo assim que um dos objetivos, um dos fundamentos é o que Jesus fez, é o praticando o amor, né? O que às vezes diferencia um da outra é intensificar esse amor, né? Indo, visitando. A Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar as viúvas, né? Aquelas pessoas que estão necessitadas de uma palavra. Quer dizer que a verdadeira religião é a gente praticar o amor com essas pessoas, porque Jesus, ele morreu por nós. Jesus, ele teve um amor tamanho no mundo para morrer por mim e por você. Ele não morreu por uma religião em si, ou uma placa de igreja em si, mas ele morreu sim por todos nós, para que a gente tivesse uma vida santa diante do Senhor Jesus, né? Bom, essa noite eu já agradeço pela participação do Senhor, por o Senhor ter se disponibilizado para estar conosco essa noite, esclarecendo alguma coisa, que não fique nenhum sentimento contrário em relação às pessoas, mas sim que essa entrevista foi apenas para esclarecer alguns fatos. Muito obrigado, pastor. Bom, eu agradeço já também por trazer essa palavra tão abençoada, essa palavra tão santa para as pessoas, né? Que eu respondi da medida que me foi perguntado. Eu não poderia ocultar essas perguntas. Já agradeço e até a próxima oportunidade que essa palavra venha crescer fé no coração de cada pessoa, né? Em nome de Jesus.